seja bem-vindo a mais um programa Personalidades. Hoje recebo Sandra Leite para uma pauta extremamente importante, que é saúde mental. A Sandra, que é psicóloga recém-formada pela Faculdade Carajás e já atua, como psicóloga em Marabá. Sandra, muito obrigada por dispor do seu tempo e estar aqui conosco para falar de um assunto que é tão importante que, sim, merece mais luz. Obrigada, Pamela. Eu que agradeço o convite e, assim, acho de suma importância, o tema, pois a gente está sempre ouvindo falar, de mais atenção à saúde mental, cuidado, autocuidado e, principalmente agora, eu como psicóloga clínica, percebo que as pessoas ainda negligenciam muito esse cuidado, Deixa sempre para quando de fato já estão adoecidos, sendo que a psicologia... Eu até compreendo também que precisa ser desmistificada essa questão de só procurar o psicólogo quando se já está adoecido. E sim, em outra perspectiva, do autoconhecimento, onde possibilitaria aí, eu diria até que evitaria alguns conflitos que o indivíduo está o tempo todo aí vivendo. Não é? Exatamente. E olha, essa fala é extremamente importante porque, assim como nós, buscamos especialistas, fazemos check-ups, é importante entender que as nossas emoções, assim como qualquer outro órgão, nós precisamos ter essa atenção, esse momento, lugar de fala, onde o autoconhecimento vai fazer com que você se sinta bem, não só com você, mas com seus relacionamentos e também a todas as questões, que são internas e que cada um sabe o quanto que aquilo é latente, o quanto que aquilo ali é pesado, inclusive. E quão importante é essa fala, Sandra, de nós termos esse cuidado de não buscar só quando já estamos, sentindo muito mal, mas a ideia de ter esse cuidado, essa atenção como um autoconhecimento. Como você enxerga hoje, já clinicando, esse viés? Você percebe que as pessoas estão deixando, sim, ainda existe muito aquela cultura de que sim, isso não é uma coisa de uma pessoa saudável, que é coisa de louco? Ainda existe isso? Sim, existe sim, Pamela, muito. E é um dos desafios que nós, quanto psicólogos, encontramos para estar atuando frente a esse cuidado. É essa coisa ainda do estigma, a respeito da saúde mental. Por conta de todo o processo psiquiátrico que o país viveu, essa questão de que é louco, tá doido, não sou doido e não preciso de psicólogo, não vou procurar. E inclusive os pacientes que chegam mesmo no meu consultório, eles trazem essa ideia construída, Essa coisa de só vim porque estou sentindo isso, isso e isso. Porque quando os sintomas já estão ali evidentes, já estão ali aparecendo, é que de fato o indivíduo compreende que a mente é fundamental, tá em perfeito funcionamento para que o corpo, responda. Então, infelizmente, falo isso com muita tristeza, existe sim uma negligência e existe muito ainda também uma percepção que desfavorece muito essa questão de você, de fato, só buscar ajuda quando ou é indicado, ou tá ali os sintomas já te atrapalhando de fazer suas coisas diárias, da sua rotina, te prejudicando no funcionamento do dia a dia mesmo. Aí é que procuram, o que dificulta muito o processo, pois já tá ali um adoecimento de fato, E olha, quando falamos desses sinais, que muitas vezes é o que faz a pessoa ir até o consultório, seria interessante para nós entendermos, principalmente para quem está em casa, porque o que acontece? Quando nós calamos, as nossas emoções, quando nós não trabalhamos as nossas emoções, o corpo fala, literalmente. Então, aparecem questões intestinais, por vezes, questões no corpo, dermatologicamente falando, inúmeros sinais, E aí também tem a ansiedade em quadros mais severos, que vem ali também assistida de uma arritmia, que são sinais bem comuns dentro do quadro ansioso, Como você hoje consegue trazer para quem está em casa, que porventura já está começando a ter alguns sinais, mas ainda não associou que isso possa ser emocional? Então, Pamela, desde quando decidi fazer psicologia,
Inclusive a gente começou conversando isso, que você vai ser minha futura colega, né? Está aí fazendo, e é uma profissão linda, o curso é lindo. Eu cheguei com essa ideia de vou fazer para me compreender melhor, né? Para compreender as minhas questões. E no decorrer do curso, eu vi, na verdade, que eu desconstruí o que eu achava que sabia, né? E, inclusive, eu tinha comportamentos, assim, que são bem sutis, que é esses sintomas que você está falando, que passam despercebidos, né? É um funcionamento disfuncional que você tem. Quando você se depara ali com algo que é tão familiar, você está tão familiar com aquilo que você não percebe que aquilo te traz gatilhos, né? E são coisas assim, estou aqui, mas estou assim com uma falta de ar, uma dificuldade de respirar. Estou aqui, mas estou sempre no futuro, estou sempre preocupado. Estou aqui, mas estou sempre achando que alguma coisa vai dar errado, alguma coisa vai acontecer. E nisso, a gente, nesse corre do dia a dia, a gente não percebe que, na verdade, tem uma questão conflituosa, né, com você, acontecendo ali uma emoção que está despertando isso, né, um pensamento que está gerando ali uma emoção e que está refletindo no seu comportamento. Então, chegar aqui e falar que, olha, se você está ficando nervoso com qualquer coisa que está acontecendo, se você parece ter a sensação de que está sempre assustado, você está sempre com o coração acelerado, ou sempre com medo de alguma coisa, ou com uma baixa tolerância, né, paciência, pouca paciência, tudo você está estressado, tudo você está sem paciência. Então, assim, é essa percepção de você mesmo, é você parar e se auto-analisar, assim, se auto-ouvir, se auto-perceber o que está acontecendo de fato, porque é muito sutil, né? Você tem que ter muito esse cuidado de não ter, ao mesmo tempo de não generalizar tudo, que tudo é estresse, que tudo é ansiedade, que tudo é eu estou triste, estou muito triste. Você também tem esse cuidado de perceber as pequenas coisas que vão te acontecendo todos os dias e que de fato é um alerta, é um sinal de que alguma coisa precisa ser olhada, né, com mais atenção. Com certeza. Sandra, eu observo que existe uma mudança muito grande, né, geracional. Como assim? Deixa eu construir essa pergunta. As crianças, parece que elas já estão vindo com HD pronto. Então, é criança que olha e fala assim, olha, você está me fazendo, me sentindo ansioso, né? Os pais não estão conseguindo lidar com essa demanda, porque as crianças estão trazendo algo que é aquém do que nós, né, a geração passada, estava acostumada. E é percebido cada vez mais, né? Agora mesmo, recente, teve o boom do filme Divertidamente, não sei se você já assistiu, e que traz essa compreensão, né, para a criança, uma certa clareza. É claro que com algumas adaptações, né? Quem é da área sabe do que eu estou dizendo, mas faz com que crianças cada vez mais tenham essa demanda, né? De olhar para os seus pais e falarem, olha, eu estou ansioso, eu estou triste. E acaba que uma geração passada que foi acostumada com engole o choro, não faz assim, homem não fala assim, homem não se expressa assim, né? Muitos de nós fomos criados com essa educação. Esta galera, né? Essa geração está lidando com os mini chegando e dizendo, olha, eu estou ansioso, você está me fazendo sentir triste. E aí, o que você acha que a gente pode fazer assim, um balanceio dessas duas gerações? O que fazer? Então, eu, como da geração anterior, né, de que eu via que na verdade, assim, eu por ser menina, não ouvia que eu não podia chorar, né? Mas ouvia sempre que o homem não podia chorar, eu ouvia sempre que eu precisava estar sempre fazendo alguma coisa também, que eu precisava estar sempre ocupada, porque é uma coisa que trazem para a realidade de hoje, que as crianças são sobrecarregadas, né? Mas de fato não é, que é outra inverdade de fato que a gente vive, de que antes ninguém adoecia, que antes ninguém tinha depressão, antes ninguém precisava de psicólogo, antes ninguém tinha transtornos, que tudo hoje, né, é frescura e que tudo hoje virou um diagnóstico ou um transtorno. Mas a gente sentia assim, a gente também tinha vontade de chorar também, a gente ficava triste, a gente também
sofria os abusos, né, do lugar da paternidade, da maternidade, porque eu falo abusos, não me interpretem mal, eu falo abusos assim, usavam de autoridade para exatamente fazer isso, não deixava a gente comunicar o que estava sentindo de fato. E hoje não, hoje as crianças têm esse acesso, até inclusive pelo filme, que foi muito válido, um pouquinho ali de exagero, mas foi muito bem representado, tem esse acesso de também compreender o que eles estão sentindo de fato, né? Se tem ali uma sobrecarga, sim, na rotina da criança, que acaba acontecendo isso, vai para o inglês, vai para a escola, vai para a aula de reforço, vai para o balé, vai para a natação, né? Ele consegue ali perceber e expressar também se o pai ou o cuidador, a família, o grupo social não deixa ele se expressar, falar o que está sentindo, né? Como ele percebe também o convívio dele naquele contexto. Então, o balancete que eu faço não é que as crianças de antes, elas não tinham conhecimento, não é que as crianças de antes, elas não sentissem, elas não sofressem os mesmos danos, né, que as crianças de hoje apresentam mais. Na verdade, elas não tinham esse acesso, né, que é o que nós estamos fazendo aqui. Por que que teve dia 27 de agosto comemorado o Dia do Psicólogo, né? 1960 foi quando foi, de fato, formalizado a profissão, né? Então, assim, depois de muita luta, de muitos avanços, ser possível falar de saúde mental, né? Ser possível trazer conhecimento das várias maneiras para que a pessoa, o indivíduo, possa compreender essa necessidade. Então, assim, hoje, o que acontece com as crianças, elas têm acesso a essas emoções e elas têm mais liberdade de falar, mas não que a geração passada não sentisse também e não sofresse muito. Sentia, só não conseguia e nem podia. E nem podia externá-las. E é justamente aí que vem essa... É muito importante que nós, enquanto adultos, possamos ter essa percepção para que assim possamos entender o que eu preciso buscar de conhecimento, o quanto que eu, enquanto pai, enquanto mãe, preciso também desse lugar de fala na terapia para trabalhar em mim as questões que foram ali rompidas, interrompidas, para que assim eu possa trabalhar melhor dentro do meu lar, né? E o quão importante é para que você tenha, assim, um lar mais saudável, porque o que tem de pai e mãe querendo pedir socorro e sair da casa e sair correndo porque não está sabendo lidar com o que tem lá dentro, é gigantesco. E são questões que não tem como fugir delas, né? Exatamente. Porque trabalho, você sai do trabalho, o trabalho ficou lá. Mas casa, né, é onde de fato tudo acontece, né? E principalmente a paz de chegar e ter lar, né? Então, o ser humano, né, o indivíduo, ele se constitui nessa relação que ele tem com o outro, com o meio, né? Nós somos biopsicossociais, ou seja, tem ali o que vem da nossa genética, do nosso DNA, tem ali o nosso psíquico que é construído nessas duas relações e o social que é o que nos é apresentado, né? A influência que nós sofremos do ambiente externo. E uma vez que, como você trouxe muito bem, o nosso primeiro grupo social é a família. A gente, quando é um bebê, né? Ali tudo nos é ensinado, tudo nos é moldado. E aí quando a gente vem para o mundo, né, externo, vem aí as interferências do meio ambiente. E a gente fica aí nessa confusão, né? Mas me ensinaram isso, eu aprendi dessa forma e hoje eu tenho essa percepção de mundo. Hoje eu vejo, né, com o meu próprio olhar. Eu me percebo dentro dessa existência dessa forma. E é onde começam, eu diria, com certeza, muitos dos conflitos emocionais que o indivíduo tem. Então, é um passinho de formiguinha mesmo, começa desde, de fato, os pais, desde em casa, né? E aí, quando você busca compreender esse comportamento, esse funcionamento seu com o social, com a sua família, você já consegue, sem dúvidas, ajudar, né, o próximo, ajudar seu filho, ajudar as pessoas do seu trabalho. Você passa a ver o outro
não só mais, né, com os seus olhos, e sim também com os olhos dele, porque você também compreende que ele também tem uma maneira de funcionar, ele também tem uma percepção de mundo, ele também tem uma forma de existir. E para que vocês consigam viver saudável, como você falou, eu diria, saudável, né, que é o ideal, você precisa ter, no mínimo, um pouquinho ali de autocompreensão do que você é, do que você, de fato, tem, né, de melhor ali para entregar para o outro, para que esse relacionamento, seja ele qual for o grupo social, seja saudável. Com certeza. Ainda voltando em estigmas, que nós precisamos tentar e cada vez mais, acredito que avançar em combater, em ressignificar essa visão, é muito comum também, já no que tange fé, as pessoas associarem que questões psicológicas, ansiedade, seja falta de fé. Qual é a sua colocação diante disto? Então, igual eu falei, né, que o indivíduo ele se constrói a partir, né, dessas relações intrapessoais e interpessoais. A fé, para a psicologia, ela é considerada, a espiritualidade, na verdade, né, ela é considerada uma ferramenta. É muito importante, é fundamental, né, que o indivíduo acredite em algo, acredite em alguma coisa. Quando eu falo alguma coisa, porque eu não posso aqui especificar, né? Sim. Deus, uma religião de fato. E sim, essa compreensão da fé, do que o ser humano investe essa energia psíquica que ele tem quando se trata de espiritualidade. Mas também pode sim haver aí os equívocos, né? Quando na verdade é alguma coisa que precisa ser observada, precisa ser ouvida, precisa ser analisada, né? Para você ter uma compreensão melhor do que aquilo está acontecendo, se não está ali muito fixado nessa questão de que Deus vai resolver tudo, né? Que é falta de fé ou uma questão mesmo de conflito que o indivíduo esteja passando naquele momento, sofrendo. E esse pensamento fixado de que ou é falta de fé, ou é fé demais e que Deus vai resolver tudo ali, pode trazer mais prejuízos. Demorar mais para ser investigado e muitas vezes pode ser até tarde, né? Com certeza. Inclusive, dentro da psicologia, eu achei incrível quando se propõe o estudo, né, acerca da questão da fé, justamente não porque se queria se comprovar a existência de Deus ou não. Na verdade, o que deixou e formou esses estudos foi a percepção de que pessoas que proviam essa fé eram mais resilientes diante dos aspectos, né, das dificuldades. E aí gerou esse estudo. Inclusive, existe em ciência a comprovação de que sim, pessoas que nutrem uma fé, né, que estão ali exercendo esse exercício de fé, são sim mais resilientes diante das dificuldades e conseguem melhorarem, né, diante daquela questão e verem a perspectiva de uma outra forma. Agora, o que é muito comum, infelizmente, dentro de algumas doutrinas, é a percepção de que se você está ansioso é porque você não está tendo fé o suficiente. Só que quando nós vamos para um trivo mais, né, e aí eu já me refiro à parte que eu posso falar com propriedade, que é como cristã, se nós formos observar, Jesus nos deu plena propriedade para chorarmos, porque o próprio Jesus chorou, né? Você vê muitas passagens bíblicas em que afirma-se que ele se retirou, né? Que aquele momento ele sofreu profunda dor. Então, se você for olhar para um cunho religioso, espiritual, nós temos dentro da religião, muitos aspectos que o próprio Cristo trouxe para que nós possamos ter essa percepção de que é válido, sim, sentir e perceber nossos sentimentos. Porque existe ainda, infelizmente, dentro das doutrinas, algumas percepções de que é falta de fé. E é muito importante entender que não é nenhum
nenhum desfavor, desmérito à sua fé você buscar um profissional da área, porque a verdade é que Deus capacitou a ciência, né, em diversos aspectos, e o quanto que a ciência é um mecanismo que Deus usa para trazer cura ao indivíduo. E da mesma forma, também é sobre as emoções. Então, se você porventura está com questões emocionais, seja ansiedade, você sabe o que você está sentindo. É de extrema e suma importância que você busque espiritualmente, que você se fortaleça na sua religião, na sua fé, no seu credo. Mas é muito importante que você entenda que isso não isenta de você buscar a ciência como um mecanismo para que você venha alcançar a cura completa, né? E entender que o momento que você passa hoje de conflito, né, de sofrimento, ele pode ser sim momentâneo e que lá na frente vai ser de grande aprendizado, né? Quanto ressignificado e o quanto que aquilo ali vai te deixar mais fortalecido. Eu vou a um breve intervalo, mas já a gente volta com mais pra você. Tô te aguardando.